Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Pessoal, nessa aula vamos falar um pouquinho de matemática, tá? Vamos falar sobre produtos notáveis. Então, basicamente, o que faremos na aula vai ser apresentar alguns tipos de produtos notáveis que mais caem em vestibular e ao final da aula nós faremos aí a aplicação desses produtos notáveis em racionalização de denominadores. Beleza? Bom, outra aula, não esqueça de no final dessa aula vai ter lá um link para você clicar na aula de exercícios dessa aula de teoria. Beleza? Numa aula posterior eu vou postar para vocês também lá como chegar naqueles produtos notáveis, tá? A dedução de alguns deles. Beleza? Então vem comigo, tá? Vamos para a aula e que a força esteja com vocês. Valeu, um grande abraço. Olá pessoal, então bem-vindos aí de volta, né, à nossa aula de produtos notáveis, tá? Então nessa aula a gente vai ver alguns tipos de produtos notáveis, tá? Como aplicá-los e depois no final da aula a gente vai aplicar a técnica de produtos notáveis para poder racionalizar alguns denominadores. Beleza? Essa que é a ideia dessa aula, tá bom? Numa outra aula eu vou deduzir alguns tipos de produtos notáveis para vocês também, tá bom? Então não percam aí uma outra aula que eu vou aprofundar um pouquinho mais por que cada coisa é aquela coisa. Bom, da onde que veio essa ideia então de produtos notáveis, né? Bom, você pode pensar, pô, será que veio, né, do Alasca? Será que veio? Não, a ideia, né, veio de uns caras aí, né, que já fizeram também história em outras áreas, né? Os gregos, tá? Então os gregos gostavam de usar a ideia de comprimento para poder calcular a expressão algébrica, tá? Então a ideia de produtos notáveis, eles vieram, né, essa ideia veio, na verdade, de figuras geométricas. Por exemplo, aqui, ó, temos uma figura geométrica aqui. Então aqui é um exemplo clássico, ó. Temos aqui então um quadrado, né? Esse quadrado branco grande aqui, ele tem um lado AB e outro lado AB. E ele é dividido em outros quatro, né, no quase aqui quatro quadrados, né? Ou seja, um quadradinho A de lado A, né? Então esse quadradinho aqui ele tem um lado A. Não vai ficar muito bom isso, né? Então vamos usar uma régua que fica melhor. Só para você enxergar melhor aqui, galera, ó. Vou colocar aqui então esse cara, ele tem lado A, né? Vamos fazer com a reguinha porque fica mais bonitinho. É lado A. E ele tem também o outro lado A ali, certo? Para ficar melhor aqui a coisa. Fica mais didáticozinho, beleza? Então aqui temos um outro lado A. Certo? Da mesma maneira que eu tenho esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado ele vai ter um lado B, certo? E vai ter também um outro lado B vertical aqui, 90 graus. Vamos mudar aqui a régua. Muito bem, então temos aqui um outro lado B do nosso quadrado, tá? Ô, pessoal, agora ficou mais claro, hein? Ficou legal, né? Beleza. Então temos aí, ó, qual que vai ser a área então desse quadrado aqui pequeno, né? Ele vai ser A ao quadrado e desse quadrado aqui um pouco maior, ele vai ser B ao quadrado. Por consequência, o que acontece? Se aqui é B, se eu transpor aqui essa vertical para a esquerda, eu também tenho que esse cara aqui é B. E da mesma maneira, esse cara aqui é B. E a mesma ideia eu posso aplicar para o A, né? Se aqui essa vertical é A, se aqui é A, eu vou ter que também esse lado aqui vale A. E esse lado vale A. Esse lado vale A e esse lado vale A. E esse lado aqui vale B. E esse lado vale B. Certo? Então aqui nós temos então o que, né? Aqui vale A, né? Então nós temos essa área aqui desse retângulo, né? Essa área ela vale AB. E a área desse retângulo também vale AB. Ou seja, qual que é a área então do quadrado todo, né? Ele tem um lado AB por AB, então a área dele é lado vezes lado, então vai ser A mais B ao quadrado. E claro que a área desse quadrado grandão é na verdade a área dos dois quadrados que estão aqui, né? O A ao quadrado, B ao quadrado, e dos dois retângulos AB e AB. Então na verdade a área total vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais o AB e mais o AB. Olha que sacada dos gregos, né? Que interessante. Eles usavam a ideia de comprimento para poder resolver a expressão algébrica
E o nome disso chamou-se de produtos notáveis. Olha que bacana. Então, na verdade, né, o que vai ser o A mais B ao quadrado? Né? Chamado quadrado da soma. Ok? Você conhece no ensino médio. Então, A mais B ao quadrado. Ela vai ser A ao quadrado mais AB mais AB, né? A gente somar esses dois carinhas, a gente vai ter então 2AB. Então, mais 2AB mais B ao quadrado. Tá aí. Então, esse trinômio, ó, trinômio, são três, né? Trinômio do quadrado perfeito. É um famoso aí produto notável, né? É o famoso quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certo? Chamada soma, aliás, é o quadrado da soma, né? Beleza, galera? Então daí que vem então a ideia de produtos notáveis. E você pode brincar com isso, tá? Você pode aí, existem várias maneiras de você deduzir aí um produto notável, tá bom? Então nessa aula agora eu vou te apresentar alguns tipos de produtos notáveis, tá bom? E a gente vai dar exemplos para cada um deles. Numa outra aula eu vou, na verdade, deduzir alguns tipos de produtos notáveis para vocês, tá? Beleza? Então vamos lá o primeiro. Vamos melhorar esse cara então. Vamos chamar aqui de I, tá bom? Vamos chamar de I. Primeiro, vamos ver os tipos, né? Então, primeiro I. Vamos lá. Então, o primeiro deles é esse mesmo que nós vimos, né? Ou seja, A mais menos B ao quadrado. Tá? Então, vamos ver agora para mais e para menos, né? Porque pode ser mais ou pode ser menos, né? Então, vai ficar quadrado da soma ao quadrado da diferença. O que seria isso? Como é que você vai abrir, né? Esse carinha vai ficar... Você poderia fazer também, por exemplo, né? A mais ou menos B vezes A mais ou menos B. Né? Se você fizer aqui a distributiva, você vai encontrar também o produto notável aí, tá bom? Então vai ficar A ao quadrado mais ou menos duas vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado. Ou seja, né? Se você usar o mais aqui, né? Se você usar o mais aqui, você vai usar o mais aqui. Se você usar o menos aqui, você vai usar o menos aqui. Tá ok? Então ficou aí pra gente, né? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ficou feio isso, hein? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Quem sabe ele acerta? Acertou, beleza. Tá, então esse é o chamado quadrado da soma ou da diferença, tá bom? Então, para a gente poder visualizar isso melhor, vamos fazer um exemplo, né? Ou seja, vamos lá, 4x ao quadrado, aliás, 2x mais 3y elevado ao quadrado. Bom, vamos então abrir isso daqui, o que vai dar pra gente? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Que vai dar pra gente, então, 2x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. 2 vezes 2 vezes 3 dá 4 vezes 3 dá 12, né? Então ficou 12x vezes y mais 3 ao quadrado dá 9 e y ao quadrado vai ficar y ao quadrado. Então tá aí o nosso trinômio do quadrado perfeito, tá bom? Um outro exemplo aí, não, tá bom, né? Bom, um outro tipo de produto notável que cai muito em prova e você vai usar muito para resolver expressão algébrica, galera, é a chamada diferença de quadrados. Esse aparece bastante tanto para você racionalizar quanto para você usar aí para simplificação de expressão algébrica, tá? Isso é muito legal você usar, tá? Então esse daqui primeiro e esse segundo você tem que saber ele de qualquer jeito, tá? É o famoso A ao quadrado, né? A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que A mais B
que multiplica... Vou fazer de outra corzinha, para ficar... Opa! Para ficar mais bonitinho, tá? Então esse cara aqui vai ser A mais B, que multiplica A menos B. Ou seja, uma diferença de quadrados é igual a um produto de A mais B com A menos B. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo simples, certo? Aí, para fazer, né, para aplicar esse produto notável, você tem que ter uma certa noção, tá? Tem que ter uma visãozinha ali especial. Ó, por exemplo, vamos pegar lá então um exemplo x ao quadrado menos 81. Você tem que saber um pouquinho de quadrado perfeito, né? Bom, como é que eu posso converter esse 81 ao quadrado, né? Porque se eu quero aplicar a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Então tem que ter esse cara ao quadrado primeiro, né? E o segundo ao quadrado. Então, na verdade, o que eu posso mudar aqui, né? Eu posso falar para você que x ao quadrado, que esse cara aqui, né, menos 81, é a mesma coisa que x ao quadrado menos... Qual número que é elevado ao quadrado vai dar 81, né? Então você tem que pensar nisso. Ah, é o 9. Opa, então 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. E agora eu posso aplicar isso daqui. Porque na verdade é como se o seu x fosse o A e o seu 9 fosse o B. Então vai ficar A mais B e A menos B. Ou seja, vai ficar x mais 9 que multiplica x menos 9. Beleza? Um exemplo um pouquinho mais difícil, ó, a gente pode pensar, né? Exige um pouquinho mais de raciocínio da sua parte. Por exemplo, aqui a gente pode fazer um outro exemplo. Ou seja, x elevado à oitava menos 1. Ô louco, professor, dá para converter isso aqui em A mais B e A menos B? Meu querido, dá. Por exemplo, o que seria o x oitava? É a mesma coisa que x elevado à quarta elevado ao quadrado. Olha que interessante isso. Menos o que vai... Ah, mas se eu levei o x à quarta ao quadrado, quem que pode ser 1 então? 1 à quarta é a mesma coisa que 1, né? É a mesma coisa. 1 elevado ao quadrado é 1. 1 elevado à décima é 1. Então eu posso colocar esse 1 sendo 1 elevado à quarta elevado também ao quadrado. A mesma coisa. Opa! Agora eu te pergunto, né? Quem que vai ser o meu A aqui? O meu A, ele vai ser o x à quarta. E o meu B, ele vai ser o 1 à quarta. Então, aplicando aquela relação lá, o que você vai ter? Não é A mais B, A menos B? Então vai ficar x à quarta mais 1, que multiplica x à quarta menos 1. Opa, nossa, interessante. Mas eu não posso aplicar então de novo nesse carinha aqui? Você pode aplicar de novo nesse carinha. Ou seja, esse x à quarta mais 1, você não faz nada com ele, você deixa ele aqui, certo? Então vamos repetir ele. X à quarta mais 1. E agora nesse carinha eu vou fazer o seguinte. O que é o x à quarta mais 1? Como é que eu posso colocar isso na forma de quadrado, né? Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui no lugar o mesmo raciocínio que você fez antes, certo? Ou seja, quem que vai ser então o meu x à quarta? Eu não posso colocar como se fosse x ao quadrado elevado ao quadrado? Posso. E o 1, a mesma coisa. O que é 1? É 1 ao quadrado elevado ao quadrado. Tá aí. Nossa, interessante. Nossa, então, agora quem que vai ser o meu A e o meu B? O meu A, ele vai ser x ao quadrado. E o meu B, ele vai ser 1 ao quadrado. Então, isso daqui vai ser para mim o quê? Bom, vai ser... Estamos quase lá. Então, ele vai ser x à quarta mais 1, né? Repete aquele carinha lá. Aí ficou x ao quadrado mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 1. Ué, professor, posso ainda brincar mais ainda? Pode brincar mais ainda. E agora você vai ter o que aqui? Olha que interessante. Esse carinha você não faz nada, né? X à quarta mais 1. X ao quadrado mais 1 você não faz nada. Mas, olha aqui, temos mais um cara aqui ainda. X ao quadrado menos 1. O que você pode fazer agora? Agora você pode abrir x mais 1 e x menos 1. Então ficou x à quarta mais 1. X à segunda mais 1.
e x mais 1 e x menos 1. Você foi caindo a potência, né? Ou seja, era 4, foi para 2, foi para 1. Ó. Ou seja, então, se você voltar lá, né? Ou seja, olha que tamanho disso, hein? Então, na verdade, o seu x à oitava menos 1 é a mesma coisa que x à quarta mais 1, opa, vezes x ao quadrado mais 1, vezes x mais 1, que multiplica x menos 1. Tá aí. Olha que interessante. Professor, brincadeira, hein? É, meu amigo. Coisa que só melhora. Ficou feio isso, hein? Vamos tentar ver se dá certo aqui. Não acertou. Então deixa pra lá. Beleza, galera. Então ficou aí, certo? Mais um exemplo aí pra vocês entenderem. Tá ok? Então ficou uma beleza isso, hein? Fazer assim que é garantido dá certo. Ok? Vamos continuar então. Separamos o 3i, né? Ok, 3i. Bom, o próximo agora vamos partir para a ignorância, hein? A mais B mais C elevado ao quadrado. Agora uma quadrado dá soma de 3 números, né? Você poderia fazer, por exemplo, isso daqui, ó. A mais B mais C, opa, perdão, vezes A mais B mais C. E aí você vai encontrar, né, fazendo aqui a distributiva, né, o chuveirinho, né, que o pessoal chama, né? Assim, fazendo um chuveirinho, você tem que fazer um por um, né? Você pegaria o A, multiplicaria o A, pegaria o A, multiplicaria o B, pegaria o A, multiplicaria o C, depois pegaria o B, multiplicaria o A, pegaria o B, multiplicaria o B, B, C, e depois o C, você faria o A. Olha que confusão, C e o B, e o C e o C. Nossa senhora, filho, daria um rolo aqui, hein? Realmente, né? Mas é um modo de você fazer, certo? Ou você pode lembrar da relação. Não é tão difícil, tá? Basta você levar todos ao quadrado, tá? Ou seja, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado e depois combiná-los 2 a 2, ó. Por exemplo, mais 2AB, né? Combiná-los do dobro, né, no caso. Mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Então não é tão difícil, né? É mais rápido ser decorado do que fazer distributiva. Beleza? Então ficou A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Tá? Isso daí é A mais B mais C elevado ao quadrado. Tá? Então A mais B mais C elevado ao quadrado. Então ficou A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 AB mais 2 BC mais 2 AC. Ok? Então tá aí. Mais um produto notável para vocês. Ok? Vamos ver se agora eu consigo ligar aqui. Ele acerta ali. Também não, né? Porque eu comi bola aqui. Também não. Mas enfim. Beleza? Muito bem, vamos continuar. Vamos fazer um exemplo, né? Numérico. Vamos fazer um exemplo numérico. Então, por exemplo, aqui temos lá a expressão x mais 2y menos 3z elevado ao quadrado, né? Como é que ficaria isso? Bom, vai ficar x ao quadrado mais 4y ao quadrado, né? Não esquece de elevar os dois, tá ok? Mais menos 3z ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2y mais 2 vezes x vezes menos 3z mais 2 vezes 2y vezes menos 3z. Beleza? Então ficou lá
x mais 2y menos 3z elevado ao quadrado igual a x quadrado mais 4y quadrado, aqui vai dar mais 9z ao quadrado, aqui vai ficar mais 4xy, aqui vai ficar menos, né? 2 vezes 3 dá 6, ó, menos 6xz, mais, aqui também menos, né? Ó, tem um menos aqui, então 3 vezes 4, 12, menos 12yz. Tá aí, né? O nosso amiguinho aí, ó, grandinho, né? 4xy menos 6xz menos 12yz, tá aí, certo? Aplicando aí a relação de produtos notáveis, né? Soma de fatores aí, de 3 fatores, né? Elevado ao quadrado, tá bom? Ok, meus queridos, vamos continuar então. Próximo produto notável, né? É o I4, ou seja, Izinho, Vzinho, é a quarto, né? Bom, esse é famoso, né? É o famoso cubo da soma, né? Ou cubo da diferença, A mais ou menos B elevado ao cubo, certo? Bom, esse é até legal. Depois eu farei um tópico especial em relação a esse tipo de produto notável, que a gente pode resolvê-lo também por binômio de Newton, tá bom? Então depois não perca aí, mas eu vou dar uma dica em outra aula para vocês de como resolver esse carinha usando o binômio de Newton, né? O triângulo de Pascal, né? Tá? Então o cubo da soma vai ficar assim, ó. A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Tá ok? E aí é o seguinte, aqui ó, esse menos aqui, se você usar menos aqui, você vai usar menos aqui embaixo e também vai usar menos aqui no final. Tá ok? Então cuidado aqui com esse menos. Ó. Esse menos aqui faz você usar o menos aqui e usar o menos aqui. Deixa eu fazer uma... Tá? Ó, aqui e aqui. Tá ok? Então, por exemplo aí, né? Vamos fazer um exemplozinho para poder verificar se deu para entender. Ou seja, 3 mais x elevado ao cubo. 3 mais x elevado ao cubo. Vai ficar 3 ao cubo, certo? Mais 3 vezes 3 ao quadrado vx, mais 3 vezes 3 vezes x ao quadrado, mais x ao cubo. Então ficou igual a 27, certo? Mais 27x mais 9x ao quadrado mais x ao cubo. Ok? Então tá aí, aplicando aí a cubo da soma, né? Um outro exemplo, vamos fazer um outro exemplo aqui embaixo. Certo? Um outro exemplo, agora um pouco mais chatinho. Vamos fazer x menos y elevado ao cubo mais x mais y elevado ao cubo. Olha que interessante isso. Vamos fazer. Vai ficar o seguinte. Vou subir um pouquinho aqui. Vai ficar x ao cubo. Lembra que tem menos, né? Então menos, ó, menos 3x quadrado y, tá? Então quadrado do primeiro vezes o segundo. Então menos 3, agora mais 3 primeiro vezes o quadrado do segundo, né? Então 3xy ao quadrado menos, menos o y ao cubo, certo? Então aplicamos aqui aquela relação que tem menos, né? Então não esquece de usar o menos, certo? No segundo termo, ó, e no quarto termo, tá? Temos 1, 2, 3, 4. Então, menos no segundo termo e no quarto termo. Ok. Agora vamos abrir lá o positivo, né? Positivo é a mesma coisa, só que tudo positivo, né? Então vai ficar x ao cubo mais 3x quadrado y mais 3xy ao quadrado
mais y ao cubo. Então agora a gente faz o que? A gente corta, né? A gente pode cortar, por exemplo, x ao cubo, cortar o menos 3x quadrado y mais 3x quadrado y. Menos y ao cubo mais y ao cubo. Ok? Então vai sobrar o que? Então o nosso x menos y ao cubo mais x mais y ao cubo, ele vai ser x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais x ao cubo mais 3xy ao quadrado. Olha que beleza. Então ficou 2x ao cubo mais 6xy ao quadrado, né? Então eu posso somar, né? Eu vou somar x ao cubo com x ao cubo e vou somar o 3xy ao quadrado com 3xy ao quadrado, tá bom? E aqui no caso agora eu posso até brincar aqui mais um pouco, põe em evidência o 2x, né? Que ele repete nos dois, ó. Põe 2x em evidência, vai ficar x ao quadrado. E aqui o que sobrou vai ficar 3, né? 3y ao quadrado. Beleza, galera? Então esse daqui, ok? Então, não é difícil, né? Deu para só aplicar aí e esse é o resultado, né? Ou seja, apliquei lá o cubo da soma, né? O cubo da diferença e o cubo da soma, né? E relacionei os dois aí, pude cortar os que são negativos, né, com positivos, ok? E a gente teve um fator aqui, colocamos em evidência, né, o 2x, tá? E ficou aí 2x, x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Muito bem, vamos continuar então, né? Próximo produto notável aí. Então já vimos o cubo da soma, o cubo da diferença. E agora o próximo que vem é soma de cubos e diferença de cubos. Ó, cuidado, né? Para não confundir com esse. E o que vai confundir você é isso mesmo, meu querido. O que confunde aí a fórmula, né? É o cubo da soma e a soma de cubos, né? Então soma de cubos, ó, é A ao cubo. Opa! Ficou A ao cubo mais B ao cubo. Vamos colocar mais e menos também, né? Porque vamos fazer os dois juntinhos aí. Beleza? Então, soma de cubos e diferença de cubos. Bom, essa daqui, né? Embora você consiga deduzir esse produto notável através do cubo da soma, tá? O que é meio interessante é isso, né? Para deduzir esse carinha aqui, A ao cubo mais ou menos B ao cubo, eu uso o famoso A mais B elevado ao cubo, tá? Eu uso de cima o 4 para deduzir o 5, tá bom? É bem... Na próxima aula aí, né, que eu vou fazer especial só de dedução de produtos notáveis, eu vou mostrar para vocês isso. Belezinha? Dá pra chegar nessa fórmula aí usando a de cima, beleza? Bom, vamos lá então, né? Então, esse cara aqui, na verdade, o que você vai fazer? Você vai repetir A. Vamos supor que eu use o mais. Então, eu vou fazer A mais B. Esse não tem como abrir como os outros, tá? Por exemplo, aqui, né? Se eu não soubesse o A mais B ao cubo, o que eu poderia fazer aqui em cima? Eu poderia fazer aqui A mais B ao cubo, só um parênteses aqui. Eu não sei quanto que é A mais B ao cubo. Então, se tiver dúvida, você pode fazer assim, ó. Só voltar um pouquinho no anterior. A mais B ao cubo. O que você poderia fazer aqui? Você poderia abrir, né? Você poderia falar que esse cara é A mais B ao quadrado vezes o A mais B. A primeira. Porque o A mais B ao quadrado, você sabe quanto que é, né? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E aí você multiplica pelo A mais B. Caso você esqueça, né, quanto que é A mais B ao cubo. E se você tiver dúvida, você faz isso daqui. E aí você sabe que não é aquela, né? Que não é o 5. Porque o 5, né? Obviamente que não vai ser igual ao 4. Tá? Embora eu utilize para deduzir o 4. O 5, aliás. Ok? Vou voltar aqui então. Opa, deu uma bugada aqui. Então o que você vai fazer? Você vai repetir A mais B. Tá? Então quando for A mais B ao cubo, vai ficar A mais B, que multiplica A ao quadrado. Agora você vai trocar o sinal. Vai ficar menos AB. Você não multiplica por 2, tá? Não é o quadrado. Não é o quadrado da soma, não, tá? Então vai ficar A ao quadrado. Você troca o sinal aqui, ó. Se aqui você usou mais, aqui você vai usar menos. Sempre invertido. Então vai ficar A mais B, que multiplica A ao quadrado, menos AB mais B ao quadrado. Tá? Então essa daqui é a fórmula de A mais B ao cubo. Professor, se for A menos B? Se for A menos B,
Vai fazer assim. Aí o primeiro sinal aqui é menos. Então vai ficar A menos B. Aí você faz A ao quadrado. E aqui troca de novo. Vai ficar mais AB mais B ao quadrado. Ok? Então, tudo que você usar aqui, ó, no positivo, no primeiro termo, você não usa no segundo, você troca, tá? Então, se você usou mais aqui no primeiro, você usa menos no segundo. E se você usou menos no primeiro, você usa mais no segundo. Beleza? Ok, né? Muito bem. Bom, vamos fazer com exemplo, né? A gente pode até colocar genericamente assim, né? Eu vou até trocar esse cara. Vai ficar confuso para vocês aí, né? Ou seja, né? Vamos deixar um maisinho aqui. E aqui a gente põe só um menuzinho para você não se perder aí na hora de estudar. Beleza? Então lembra sempre de trocar aqui os sinais, né? Ó, esse. Tá? Então você usou mais na frente, usa menos depois. Se usou menos na frente, usa mais aí no segundo termo. Tá? De forma geral, você poderia colocar assim. Ó. Você poderia colocar A ao cubo mais B ao cubo, que é igual. Aliás, mais ou menos, né? Vamos colocar o mais amarelo e o menos azul. Poderia fazer assim. Poderia fazer A mais B. Então, se você usar mais aqui no primeiro, você usa mais aqui nesse primeirinho também. A mais B, que multiplica A ao quadrado, certo? E agora, você vai usar o menos aqui, né? Então, você vai usar o menos aqui em cima. Então, se eu usei o mais aqui, eu uso o menos aqui. Então, A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. E se você usar o menos aqui no primeiro, você usa o menos aqui e você usa o mais aqui. Olha que interessante essa simbologia, né? Então, se eu usei o mais aqui, eu uso o mais aqui e uso o menos aqui. Se eu usei o menos aqui, eu uso o menos aqui e uso o mais para cá. Beleza? Então, é uma forma genérica de você colocar os dois juntos, né? Embora você possa pôr aí de forma separada, tá bom? Bom, vamos fazer com um exemplo, vai, para poder ver se esse carinha fixou, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, né? Vou fazer lá 8x elevado ao cubo. 8x ao cubo menos 27a ao cubo. Esse é um pouco mais difícil, né? Bom, o que você pode pensar, né? Você tem que deixar o 8 ao cubo, né? Quem que vai ser o 8, né? Qual é o número que você leva ao cubo e dá 8, né? Bom, o 2, né? Então isso daqui é a mesma coisa que 2x elevado ao cubo, certo? Menos, quem que é o 27? Qual o valor que eu levo ao cubo e dá 27, né? Se eu pegar o 3 e levar ao cubo, eu vou ter 27. Então é a mesma coisa, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Só que é 27a ao cubo. Então vai ficar 3a elevado ao cubo. Né? Então esses caras são iguais, né? 8x ao cubo é a mesma coisa que 2x elevado ao cubo. E menos 27a ao cubo é a mesma coisa que menos 3a elevado ao cubo. Tá ok? Bem, agora você aplica lá a relação, né? Ou seja, aqui é negativo, né? Então no caso seu aqui, galera, ó, o seu A ele vai ser o 2x e o seu B ele vai ser o 3a, tá? Então toma cuidado agora para não confundir. Então vai ficar A menos B, né? Então ficou A menos B, que multiplica A ao quadrado. Opa, então se é A ao quadrado, vamos para um colchete aqui, né? Para não ficar confuso. Então ficou A ao quadrado. Agora você usou menos aqui na frente, você usa aqui atrás, você usa mais, né? Então A ao quadrado mais AB, ou seja, A vezes B. Vamos puxar um pouquinho para cá, para ficar melhor. Certo? V, aliás, mais, né? Mais quem? Mais B ao quadrado, ou seja, 3A ao quadrado. Então esse carinha ficou 2x menos 3A, que multiplica
4x² mais 6xa mais 9a ao quadrado. Beleza aí? Tranquilo, né? De boa? De boa na lagoa? Já era? Fechou, né? Beleza. Bom, muito bem. Ok, galera, então é isso aí. E agora, né, para um extra aí, né? Como que a gente usa, então, alguns tipos de produtos notáveis para a gente poder racionalizar denominadores, tá? Então, vamos ver agora um item extra, um bônus aí, né? Ou seja, aplicação em racionalização de denominadores. Lembrando, né, que denominador é aquele número que vai embaixo, né, na fração, né? Denominadores. Ok? Bom. Muito bem. Vamos pegar os que a gente vai usar mais, vai. Vou usar esses dois aqui, ó, que sempre aparecem para você poder usar em exercício, tá? Então você tem que saber bem isso daqui. Um que é muito usado é a diferença de quadrados. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado. Vai ficar a mais b, a menos b. Outro que você vai usar, que quando tiver raiz cúbica, por exemplo, você vai usar, por exemplo, a soma ou a diferença de cubos. Tá ok? Ou seja, a ao cubo mais ou menos b ao cubo. Que você já sabe que é, né, no caso ali, a mais ou menos b, que multiplica a ao quadrado menos ou mais ab mais b ao quadrado, né? Eu inverti aqui porque você sabe que inverte o sinal, né? Se eu usar mais aqui, você usa menos aqui, né? Se eu usar o mais aqui em cima, você usa menos aqui. Se você usar o menos aqui, você usa mais aqui. Beleza? Então, ok. Então, continuando aí. Bom, primeiro exemplo. Vamos fazer o primeiro exemplo, vai. Bom, eu tenho lá, aliás, né? O que é racionalização de denominadores, né? O que é racionalizar um denominador? Racionalizar um denominador é você deixá-lo racional. Ó, o nome está dizendo. Racionalizar um denominador é deixá-lo racional. Então, por exemplo, aqui quando você, né, faz lá no ensino médio, vamos fazer aqui um exemplozinho, vai. Você faz 1 sobre raiz de 2, né? Aí você fala, ah, nossa, vou ter que racionalizar isso daqui. O que é isso? É você deixar esse cara, que é um irracional, que é o raiz de 2, até torná-lo um racional. Então, o que você faz? Você vai multiplicar embaixo, né, por raiz de 2, em cima por raiz de 2. Então, ficou raiz de 2 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, né? Então, ficaria... Por que você multiplica pela própria raiz? Porque a hora que você multiplica um irracional por outro irracional, nesse caso, vai dar um racional, né? Você vai cortar aqui a raiz, esse 2 com a raiz, então, na verdade, você vai ter o quê? Você vai ter raiz de 2 sobre 2, tá ok? Então, por isso que você racionaliza, é para tornar o denominador um racional, tá? Só que agora, aqui no caso, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais complicadinha, né? Por quê? Vou pegar um exemplo A lá que eu botei. Né? Por exemplo, 2 dividido por 2 mais raiz de 3. Então eu não posso mais aqui multiplicar por raiz de 3. Por quê? Porque eu tenho aqui um número, no caso, né, inteiro, somado com um irracional. Então não, esse cara aqui vai me dar um irracional, né? Então eu tenho um irracional aqui embaixo. Então eu tenho que usar uma maneira de tentar tirar esse racional daqui. E a maneira que eu faço é o que? É multiplicar o denominador pelo seu conjugado. O que é o conjugado dele? É quando ele, na verdade, ele tem a parte do racional negativa. Então eu vou multiplicar aqui por 2 menos raiz de 3. Por que eu faço isso? Porque quando eu faço isso, eu posso aplicar a chamada diferença de quadrados. Ou seja, isso vai me dar aqui um produto notável, onde eu vou tornar o meu irracional
um racional, galera. Aí é por isso que você faz isso. Bom, só que você faz embaixo, né? E você faz em cima. Você não pode fazer apenas embaixo, senão você altera o número, né? Então a gente faz embaixo e faz em cima. Ou seja, agora vai ficar 2, que multiplica 2 menos raiz de 3. Professor, mas deu um negócio feio em cima. Cara, não importa. O importante é deixar o de baixo, né? Você tirar a raiz do de baixo. Isso que é importante. Então ficou 2 menos raiz de 3. E agora eu faço aqui o quê? Aqui a mesma coisa, ó. Aqui eu vou aplicar quem? Vou aplicar o uzinho aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. O que ele vai ser? É a mais b e a menos b. É como se o 2, né, fosse o a e o raiz de 3 fosse o b, ó. Ou seja, vai ficar a mais b vezes a menos b. O que dá isso para mim? Isso dá a ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos o b ao quadrado, ou seja, menos raiz de 3 ao quadrado. Opa, então você vai tirar aqui a raiz, ó. Então ficou 2, que multiplica 2 menos raiz de 3, sobre 2 ao quadrado dá 4, menos raiz de 3 ao quadrado, vai cortar o 2 com a raiz, né? Vai ficar 3. Olha que beleza. Então sumiu aí, né, o nosso irracional. Então ficou a resposta, 4 menos 3 vai dar 1, então ficou 2, que multiplica 2 menos raiz de 3. Beleza, galera? Então é por isso que você faz a racionalização, né? Para você tirar o irracional do denominador e torná-lo um racional. E para isso você aplica, nesse caso, um produto notável, ou seja, a gente aplicou lá a diferença de quadrados. Tá? Então quando tiver uma fração desse tipo, ó, 2 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 5, você pode aplicar sempre, multiplicar pelo conjugado, para poder aplicar aí a diferença de quadrados, beleza? E se a raiz for raiz cúbica, né? Ou seja, vamos por exemplo ter lá um 4 dividido por raiz cúbica de 2 mais 2. Bom, nesse caso agora, se eu aplicar lá a diferença de quadrado, não vai rolar, né? Eu não vou conseguir tirar essa raiz daqui. Tá? Por quê? Porque ela é raiz cúbica, tá? E a raiz quadrada, né? Eu só aplico lá a diferença de quadrados quando? Quando eu tenho ali a raiz quadrada. Porque ela vai ser elevada ao quadrado, eu posso cortar o quadrado da raiz com o quadrado do elevado. Quando for raiz cúbica, eu vou ter que aplicar o quê? Eu vou ter que aplicar uma forma cúbica. Ou seja, eu vou ter que fazer aparecer ali o quê? Uma soma de cubos ali, ou uma subtração de cubos, depende do caso. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Bom, agora é a parte mais difícil. Eu vou multiplicar por um valor aqui embaixo, ó. Vou multiplicar por um cara, que na hora que esse cara for multiplicado, né, por esse raiz cúbica de 2 mais 2, a raiz suma, certo? Bom, aí está a grande sacada. Então aqui é o seguinte, vamos chamar, quem que vai ser o meu A aqui no caso? O meu A, ele vai ser o raiz de 2 elevado ao cubo, será? Esse é meu A? O meu A ele vai ser esse cara aqui, ó. Esse é meu A. É como se fosse A mais B, e esse cara é meu B. Então, para eu tornar, né, para eu chegar no A ao cubo, ó, aqui em cima, A ao cubo mais B ao cubo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar esse fator A mais B por quem? Por A ao quadrado, né? Ó, por A ao quadrado, no caso aqui, menos AB mais B ao quadrado, porque é mais, ó. Então é como se fosse multiplicar por esse carinha aqui, né, A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado, para poder chegar no A ao cubo mais B ao cubo. Então, na verdade, eu vou ter que multiplicar por quem aqui embaixo? Eu vou ter que multiplicar por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Vamos tirar esse cara daqui e vamos pôr um colchete, vai, para ficar matematicamente mais correto. Então, vou multiplicar por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, porque aqui é A ao quadrado, né? Então, se é A ao quadrado, vai ficar A ao quadrado, menos A vezes B, ou seja, menos A, que é o raiz cúbica de 2, vezes o B, que é 2, mais o B elevado ao quadrado, ou seja, quem que é o B? É 2 elevado ao quadrado, tá certo? E eu faço o mesmo em cima, tá? Vou fazer o mesmo em cima, vai ficar um negócio feio mesmo, né? A matemática nem sempre é bonita, né? Assim como a vida. Então vai ficar lá em cima, raiz cúbica de 2 ao quadrado, certo?
menos 2 vezes raiz cúbica de 2 mais 2 ao quadrado, que dá 4. Ok? Continuando a nossa conta, ó, olha agora que interessante. A hora que eu multiplicar então, né? A hora que eu multiplicar esse carinha, né? O raiz cúbica de 2 mais 2 por esse carinha todo, raiz cúbica de 2 ao quadrado menos raiz cúbica de 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado, o que vai dar isso para mim? Isso vai dar para mim a ao cubo mais b ao cubo. Quem que é a ao cubo mais b ao cubo? Quem que é meu a? Ou seja, fica raiz cúbica de 2, né? Elevado ao cubo, esse é o a ao cubo, mais o 2 elevado ao cubo. Tá aí, ó. Então, na hora que eu multiplico esse cara por esse, eu vou ter, então, o a ao cubo mais b ao cubo. Olha que interessante. Por quê? Porque daí eu vou poder tirar aqui, ó, essa raiz cúbica daqui. Então, essa que era a ideia do exercício, certo? E sobre, né, esse cara tá sobre quem? Vai ficar aqui esse 4, né? Você pode então fazer juntar todo mundo. Vai ficar 4, que multiplica, no caso lá, raiz cúbica 2 ao quadrado dá 4, né? De 4, vamos arrumar esse aqui. Ah, tá certo. De 4, né? Ficou feio esse 4, hein? Raiz cúbica de 4 menos 2 raiz cúbica de 2 mais 4. E agora embaixo eu vou cortar, né? Esse 3 com esse 3, então sumiu da raiz. Então ficou o quê? Ficou 4, que multiplica raiz cúbica de 4, menos 2 vezes raiz cúbica de 2, mais 4, sobre... Aqui cortou a raiz, né? Ficou 2, e aqui ficou 8, né? Olha que beleza. Então ficou o quê? Ficou grande finale, né? Então ficou assim, né? Ou seja, o nosso 4 sobre raiz cúbica de 2 mais 2, ele vai ser igual a 4. Aqui 8 mais 2 dá 10, né? Um pouquinho embaixo, ó. 10, que multiplica raiz cúbica de 4 menos 2 vezes raiz cúbica de 2 mais 4, certo? Posso cortar o 4 com 10, né? Se eu quiser simplificar aqui, né? Por 2 dá 2 e por 2 dá 5. O que nos dá finalmente, né? Nossa, depois de tanta contaada, né, professor? Pô, agora deu, hein? 2 que multiplica raiz cúbica de 4 menos 2 raiz cúbica de 2 mais 4 sobre 5. Tá aí, galera. Tá? Então, se fosse racionalizar, né, aquela fração, eu teria como resultado esse trombolhozão aí que tá aí. Mas, né, se o exercício te pedir para racionalizar, você tem que fazer assim, não tem jeito, tá? Então, se for para você racionalizar raiz cúbica, você aplica então, tá? A soma ou a subtração de cúbicos, e se for raiz quadrada, você pode aplicar lá a diferença de quadrados. Fala pessoal, então chegamos ao final da nossa aula, né? Desculpa aí o tempo um pouco estendido, mas é que a aula realmente ela é um pouco longa, tá bom? Então se você gostou dessa aula, não esqueça de dar aquele like, daquele joinha, tá? Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, colegas, vizinhos, parentes mais distantes, tá? Se você não é inscrito, se inscreva e ajude a divulgar o canal aí, para poder mais pessoas aprenderem, né, essa matéria aí maravilhosa, tá bom? Um grande abraço aí, até o próximo vídeo. E que a força esteja com você. Valeu!